Então fala você que se conecta comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari, trago informações do nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aquele like e acione o sino de notificações. Venha comigo, faça parte dessa nova história para a gente falar do Vasco. Mais um vídeo em oferecimento do Argentino Hotel Comercial no final do vídeo. Com o número de telefone embaixo, liga para lá, diga que assistiu o vídeo aqui para que você possa receber um super desconto do Argentino Hotel, beleza? Assuntos de hoje: Vasco contrata lateral misterioso. Acordo com Vélez pode melar a vinda de Luiz Amarília para o Vascão da Gama. Vinda do goleiro Fábio, é uma boa ou não? Temos Anderson Martins também no radar. Ricardo Rocha como homem forte do futebol do Vasco. O que vocês acham? Beleza? Vamos começar os assuntos de hoje, então, galera. Olha, rapaziada, na boa, falando aqui desse Vasco, difícil as contratações, sempre muito mistério envolvendo as contratações do Vasco, sendo repetitivo, né? Mas eu queria tocar em dois pontos antes aqui. Ontem, os meninos da Copinha, nós transmitimos aqui o jogo contra o Lagarto, o Vasco goleou por 5-1 a equipe do Lagarto, foi muito bem, poderia ter feito mais gols, os meninos muito fortes, destaques, principalmente jogadores como Figueiredo, que já joga nos profissionais, Vinícius também, que joga nos profissionais, mas me chamou a atenção o Andrei Santos, jogando no meio campo, dominando aquele meio campo, saía jogando como gente grande, joga muita bola o Andrei Santos, que frequenta demais a base da seleção brasileira, né? É sempre convocado e tal. Muito bons jogadores. O Juan também, o menino baixolinha, entrou, fez o gol, joga muita bola, apesar da contusão dele, não foi nada grave, a assessoria do Vasco já informou, e é um grande jogador, tem tudo para ser um grande jogador. Algumas pessoas falando, é um novo Lucas Santos. Não, Juan é Juan, Lucas Santos é Lucas Santos, não vamos misturar as bolas, não, beleza? Então, e o treinamento do Vasco, está na Vasco TV, eu prefiro que vocês assistam. Mais uma vez, o Pitbull da Colina, né, como a galera está chamando o Yuri, volante recém-contratado pelo Vasco, chegou muito bem, chegou voando, está motivado. Dá para ver na cara do jogador, né? O Zé Ricardo vem pegando firme nos treinamentos, então isso já vale a pena, né? Treinamento com intensidade em 2 períodos, isso já é legal. O Vasco resolveu fazer boa parte da pré-temporada no CT Moacir Barbosa, na Cidade de Deus. Nós vamos acompanhar de perto, vamos esperar a assessoria do clube informar para que a imprensa possa acessar a questão dos treinamentos e eu trago para vocês aqui em primeira mão os vídeos, as informações de como está sendo os treinamentos e os destaques para vocês, na medida do possível, tá? Vamos acompanhar, sim, a pré-temporada do Vasco. Entrando no assunto aqui, gente, o Vasco precisa... ontem foi um assunto muito discutido na mesa da Rádio Onda Mix e também canal Vasco Connection. O Maurício Ribeiro, comentarista da rádio, trouxe algumas informações assim relacionadas ao Ricardo Rocha, que não permaneceu no Cruzeiro após a chegada do Ronaldo Fenômeno. Algumas questões do Cruzeiro mudando, né? Então, com as mudanças no Cruzeiro, a dispensa do Ricardo Rocha, e eu também gosto muito do Ricardo Rocha, assim como o Maurício, ele seria um cara de vestiário, seria um homem forte do futebol do Vasco, um cara que conhece o Vasco, um cara que motiva o elenco, sabe, né, trabalhar com jovens também. Eu acho que seria uma boa para o Vasco, tá? É uma boa cavada das pessoas ligadas ao Ricardo Rocha, ligadas ao Vasco, trazer o Ricardo Rocha para dentro do clube. Eu acho muito bom. Eu acho que o Vasco deveria investir nisso, sim. Tá? É mais uma oportunidade do Vasco trazer o Ricardo Rocha para trabalhar no clube. Vinda do goleiro Fábio. Pessoal, ontem numa live, ontem acabei soltando por um erro e tal, acho que do YouTube, né? O vídeo acabou se repetindo. Mas
eu trouxe na live de ontem, trago aqui agora. A vinda do goleiro Fábio é uma boa ou não? Na minha opinião, tá? Depois eu falo do Anderson Martins. É uma boa sim. Por quê? Seria uma boa, né? Porque não existe nada entre o Vasco e o Fábio. Até o presente momento, que a gente saiba, né? Por que eu falo isso aqui? Gente, o Vasco ano passado sofreu demais com a questão dos goleiros. O Vasco tem mais uma oportunidade de fortalecer o gol. Ah, mas o goleiro recém-contratado lá... Não sei... Olha, gente, na boa, ele agarrou na Série B, vamos respeitar o profissional, mas eu contrataria hoje o Fábio. O Lucão não tem condições de ser o reserva desse time do Vasco. Já vimos isso, já enxergamos isso. Segura o Lucão, empresta. Eu acho que não dá, não. Eu acho que o Vasco poderia sim investir na vinda do Fábio. Ah, mas o Fluminense é interessado. Não interessa, é o Vasco. Nós temos que pensar no Vasco. O Vasco e os dirigentes do Vasco precisam pensar no Vasco. E o Fábio é um grande goleiro. Fechou o gol, por exemplo, no jogo do Cruzeiro com o Vasco. O Vasco poderia ter goleado em São Januário na temporada passada, dentro de São Januário. Eu estive, eu cobri o jogo. A questão envolvendo também o zagueiro Anderson Martins, o zagueiro sem clube. Ah, mas tem 34 anos, Eduardo. Olha, vocês acham, hoje, ele ano passado fez uma cirurgia do nariz, né? E agora tá bem, tá treinando bem dentro de casa. Zagueiro com 34 para 35 anos não seria uma boa para o Vasco. Anderson Martins conhece o clube. O Vasco poderia fazer uma investida no jogador. O jogador não tem histórico de contusões, não fica muito tempo parado. O Vasco precisa dar experiência, né, a essa zaga que ano passado sofreu e sofreu demais. Tudo bem, tem um Cangá que chegou aí como uma interrogação ainda. Porém, né, ainda com essa questão envolvendo a Covid, afastou o zagueiro da pré-temporada, que só tem um contrato de 3 meses com o Vasco. Ou seja, é difícil. Eu investiria também, faria um investimento no zagueiro Anderson Martins. Acordo com Vélez pode melar a vinda de Luiz Amarília com o Vasco. O Vasco esperou demais, espera demais. Eu não sei que tipo de acordo, eu não sei qual é o tipo de conversa com o Vasco. O Vasco sempre muito amarrado para anunciar jogadores que querem jogar pelo clube, querem atuar pelo clube na realidade. E o Vasco sempre muito amarrado. O Vasco não sai, não dá um passo à frente. O Vasco não faz um esforço a mais, sabe, com o clube, com o jogador, para anunciar esses jogadores, para dar um ânimo para a torcida. O Luiz Amarília é um bom jogador. Tem qualidades diferentes do Cano. Eu trouxe isso aqui ontem, no vídeo de ontem, de anteontem, falando sempre do Amarília. Vai deixar passar batido mais uma boa contratação e ver esse jogador sendo anunciado de repente por outro clube, porque o Vasco espera demais. O Vasco é lento demais. Não anuncia jogadores mais fortes, jogadores de nome, jogadores que cheguem para jogar. Não anuncia, é difícil. É tudo amarrado dentro do Vasco. Esperamos que essa novela Luiz Amarília termine logo, mas está difícil. Está difícil. A negociação sempre amarrada, sempre muito difícil. É um de lá falando, olha, está difícil. Ó, o acordo entre o Vasco, a proposta que o Vasco fez. É difícil, está complicado. Vamos acelerar isso aí, gente. Outra questão envolvendo aqui. O Vasco contratou um lateral direito. E aí, Rafinha e Pará. Por que Rafinha ou Pará? Porque as informações que nós temos, chegou até a imprensa e para a torcida do Vasco, é que o Vasco contrata um lateral de Série A. Lateral de Série A hoje, livre no mercado, é o Pará, mais ou menos livre, e o Rafinha na mesma condição. Ou seja, saiu do Grêmio e tal. Seria uma boa para o Vasco? Para a experiência, eu acho que sim. Principalmente o Rafinha. Daria um ânimo, é um jogador que vibra muito, um jogador que tem experiência. O Vasco precisa mesclar esse elenco também. Então, na minha opinião, seria uma boa, sim, a vinda do Rafinha para o Vasco. O Pará é um lateral mediano, mas o Rafinha é um pouco mais, apesar da idade, é um lateral mais experiente, conhece já o Rio de Janeiro,
não teria problema nenhum em atuar pelo Vasco, seria uma boa contratação pelo Vasco, né? Não teria problema também em atuar na Série B. Aí peço a você, na realidade, que deixe o comentário embaixo, o que você acha dessas contratações, o que você acha desses jogadores chegando no Vasco. Eu acho que é uma boa, eu acho que o Vasco tem que investir, o Vasco precisa fortalecer esse elenco para sair de vez dessa Série B, que é o principal objetivo do Vasco dentro dessa temporada, beleza? Então, eu sou Eduardo Ferrari, deixo mais um vídeo aqui. Fique agora com o comercial do Argentino Hotel, o telefone aqui embaixo da tela, liga para lá, diga que assistiu o vídeo aqui, para que você possa receber um super desconto do Argentino Hotel, beleza? Beijo no coração de todos e saudações vascaínas.